Fala, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Pedro Turco, aula de Ciências Humanas para todos vocês, tá bom? Veja, hoje nós vamos falar sobre essa temática aí, sobre resistências indígenas no passado e no presente. Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre a colonização portuguesa e espanhola na América, né? As grandes navegações, como é que os portugueses e os espanhóis chegaram em terras latino-americanas, né? Brasileiras e latino-americanas, e a partir daí a gente viu que houve um choque de culturas, tá? Um choque de culturas, em especial dos europeus, Europa, para com os povos originários, tá? Os povos originários. E hoje nós vamos estudar um pouquinho da resistência indígena no passado e no presente, tá bom? Então veja, houveram muitas resistências indígenas aqui durante o processo de colonização, porque não foi um processo de colonização pacífico, tá? Foi um processo de colonização que envolveu violência. Muitos grupos indígenas lutaram militarmente contra as forças coloniais. Por quê? Porque os europeus queriam impor o seu padrão de vida, as suas leis, a sua forma de governo, a sua forma religiosa e cultural. Então, para proteger essas comunidades e essas terras, né, colocamos aqui alguns exemplos que incluem a resistência asteca, ali para o lado que hoje nós chamamos de México, a resistência inca, né, que fica ali na região do Peru. Então, houve muita resistência indígena contra a violência e a colonização europeia, principalmente na América Latina. Citamos aqui os povos astecas e os povos incas. Então, não foi algo... Veja, essa imagem mostra tamanha violência desse processo. Quer dizer, não foi algo pacífico. Tá? As populações, os povos originários latino-americanos resistiram contra a violência europeia. Essa imagem mostra aí, né, um desses conflitos que marca aí a tentativa dos europeus de invadirem, né, as terras que antes eram ocupadas pelos povos originários, tá bom? Então veja, houve revolta sim, houve grandes rebeliões indígenas, diversos levantes e rebeliões. Destaquei aqui a revolta de Tupac Amaru, lá no Peru, porque o Tupac Amaru talvez seja um dos maiores, né, se não o maior líder indígena que se rebelou contra a violência da colonização. Tá? Em especial lá no Peru, temos aí a figura de Tupac Amaru, importante aí, uma das maiores revoltas já existentes, né? Uma das maiores revoltas indígenas existentes na América Latina. Temos a revolta dos Malés, lá em Pernambuco, também importante revolta indígena, né? E que envolveu uma resistência, essa é a palavra, tá? Envolveu uma resistência indígena sobre as terras que aqui eles viviam, né? Sobre as terras no qual eram deles, né? E que os europeus, de forma violenta, queriam tomar, ok? Então veja, tá aí outra imagem, né? Os europeus acabaram saindo vitoriosos dessas tensões e desses embates, e uma das consequências foi o processo de escravidão das comunidades indígenas. Bom, então veja, resistência dos povos indígenas em manter as suas tradições, a sua cultura, o seu modo de vida, tá? Então muitos povos indígenas conseguiram preservar suas línguas, outros não, tá? Muitos conseguiram, outros não. Conseguiram preservar suas crenças, suas práticas culturais ao longo do tempo. Tá? Então veja, muitas comunidades indígenas conseguiram, à custa de muita resistência, preservar suas crenças, sua língua, seus hábitos culturais. Outras não.
né? Outras pela truculência, pela violência da forma que foi a colonização europeia na América Latina, provocou aí um processo de integração e com o tempo suas crenças, suas línguas foram se desfazendo, né? E eles foram incorporando inclusive aspectos religiosos dos brancos, né? Dos considerados brancos, os não indígenas, né? Que naquele momento era um aspecto religioso católico cristão, tá bom? Olha essa imagem, que bacana, essa imagem nos traz um pouco esses elementos da cultura, né, do processo de resistência cultural, de crenças, de tradições dessas comunidades que fizeram parte aí de todo esse processo que nós estamos vendo na aula de hoje. O caso de Tupac Amaru, né, ocorreu no país hoje chamado Peru, tá? O famoso Peru, né, um país importante da América Latina. Ele foi um líder indígena, né, e provocou uma resistência contra o domínio colonial espanhol, tá? Tá aí os indígenas peruanos relembrando a figura de Tupac Amaru, né? Quer dizer, o povo peruano, os indígenas peruanos ainda resistem, né, a processos de violência que começaram com a colonização espanhola lá no Peru. E foi se estendendo, né, para a Colômbia, para a Bolívia, para a Argentina, né, para os países, para o Chile, para os países espanhóis latino-americanos, de língua espanhola latino-americana, tá? Tupac Amaru liderou uma grande revolta contra autoridades coloniais no século XVIII. Então, Tupac Amaru coordenou aí essa grande revolta contra líderes que defendiam a Europa, tá? Líderes coloniais, que buscaram aí a libertação do seu povo e a restauração da soberania inca. Ok? Essa imagem aqui em específico é do povo, dos povos indígenas goianos, tá? No estado de Goiás. Aqui nós temos os Inã, muitos chamam de Carajá, mas são os Inã. Tá? E isso aqui é a manifestação de culturas lá em Alto Paraíso, na região de Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Lá em São Jorge, encontro de culturas, encontro tradicional de culturas lá em São Jorge, tá? Lá na Chapada dos Veadeiros, estado de Goiás. Quer dizer, existiu muita resistência indígena aqui em Goiás também, tá bom? No caso do Tupac Amaru, né, ele foi reconhecido principalmente pela sua coragem e determinação em desafiar as injustiças e abusos cometidos pelos colonizadores. Tá bom? Até hoje as comunidades indígenas continuam buscando resistência, né? Continuam lutando por resistência, por respeito aos seus direitos, né? Por respeito às suas terras, o direito de legalização das terras indígenas, das reservas indígenas, então quer dizer, um direito de garantia deles. Tá bom? Então até hoje existe muita resistência indígena no Brasil e de forma legítima, porque eles estão ali reivindicando direitos que são deles, ok? Nessa imagem mostra uma marcha indígena em Brasília, tá? E a partir dessa marcha indígena ocorreu aí o acampamento Terra Livre, e a partir desse acampamento foi se estabelecido algumas pautas de luta e resistência desses povos, tá? Aqui você percebe hábitos, trejeitos culturais, a bandeira do Brasil manchada de sangue, porque a colonização não foi algo pacífico, né? A colonização foi algo violento. Então, assim, o símbolo da bandeira do Brasil manchada de sangue indígena simbolizando toda a violência que esses povos sofreram e vem sofrendo até hoje, tá bom? Ok? Imagem na tela, imagem bacana, forte, uma imagem forte, tá? E que gera muita ideia de resistência dos povos indígenas, ok? Na próxima aula nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre esse tema, estudar a resistência dos povos indígenas no Brasil,
Então vamos aprofundar um pouquinho do caso brasileiro. Falamos do Tupac Amaru, que é um caso mais vinculado ao Peru, mas que representa os povos latino-americanos. E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho da resistência indígena no Brasil, que é importante, ok? Volto com vocês na próxima aula. Valeu!